Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista, comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 20 de dezembro, sexta-feira. Olha, acabou, acabou o ano. Temos aí agora 2 semanas aí com Natal, com Ano Novo. Eu vou tirar uma folga também na semana que vem. Espero que vocês façam o mesmo. O pessoal hoje já está pegando estrada, indo para a praia, indo para a montanha. Eu volto na semana do Réveillon, mas também teremos aqui a nossa cobertura com os plantonistas, fizemos uma escala aqui. O antagonista não para, inclusive nos fins de semana, até porque a notícia não para, os acontecimentos não param. E quem acha que essa folga de fim de ano significa que vai ficar tudo em paz aqui em Brasília, eu já deixo o alerta. Nós temos experiências anteriores, Judiciário, por exemplo, o pessoal entra em regime de plantão, então aí ficam os presidentes das cortes como plantonistas recebendo todos os HCs do mundo. É exatamente isso que está acontecendo agora com o ex-governador Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, do PSB, que foi preso pela Operação Calvário, acusado de chefiar uma organização criminosa que desviou pelo menos 134 milhões da área de saúde do Estado. Ricardo Coutinho estava foragido, se entregou, comentei mais cedo no Boletim a Mais. Ontem eu denunciei que o seu irmão, que foi preso logo no início da semana, havia contratado os filhos do presidente do STJ, o Noronha, para tentar conseguir a liberdade. Aí eu fiz aqui a minha análise, porque é um absurdo completo, que filhos do presidente do STJ atuem no STJ. E aí, obviamente, que isso criou um constrangimento. O próprio Ricardo Coutinho entrou com um pedido de HC, de habeas corpus, e como ele está no plantão, o Noronha, isso caiu com quem? Com ele. E aí, ele acabou tendo de se declarar impedido. Por quê? Porque a gente expôs esse negócio, tá certo? Aliás, tem um aspecto muito interessante aí, porque ontem à noite, o Ricardo Coutinho, a defesa do Ricardo Coutinho, que está sendo feita pelo Dilson Dipp, ex-ministro também do STJ, ele entrou com o HC e 40 minutos depois, mais ou menos, ele retirou o HC, o que é improvável, impossível de se fazer sem a participação de alguém de dentro do próprio ministério, do próprio tribunal, da secretaria do tribunal. E ele entrou e depois retirou, por quê? Porque ele entrou num horário ainda antes do horário previsto para entrar no regime de plantão. Então, gente, olha, esses caras acham que estão brincando, tá certo? Ele agora, enfim, entrou com outro mais cedo, a gente deu essa notícia no início da tarde. Isso foi então para o Noronha, que está no plantão. O Noronha, em função de toda essa exposição, se declarou impedido. E agora o que tem de acontecer? O HC, a secretaria do tribunal, precisa encaminhar esse habeas corpus para o ministro da turma penal mais antigo. E aí você tem ali uma sequência de ministros. O ministro Fischer, que está de licença médica, o ministro Falcão, que está fora, a ministra Laurita, que inclusive é a relatora, mas que também está fora, e a ministra Nancy também. E aí depois vem outro, vem o Napoleão Maia, O Napoleão Maia. E aí a gente descobre que esse HC foi encaminhado para o Napoleão Maia, pulando a ministra Nancy, que está em Brasília. Então, tem alguma coisa muito errada acontecendo, algo de muito errado não está certo no STJ. E a gente está de olho, a gente está acompanhando. Já existe, inclusive, aí algumas bolsas de apostas sobre na mão de quem vai parar esse HC. O fato é que há uma articulação para se tentar tirar o Ricardo Coutinho da cadeia. E isso não pode ser feito, à margem da lei, dentro da lei, à margem da lei. Vocês entenderam? Então, assim, a gente está acompanhando. Por exemplo, além de ter pulado ao caso da Nancy, o Maia, em tese, também não poderia analisar esse caso. Por quê? Porque ele julgou o Coutinho no ano passado no TSE, foi relator de um pedido de cassação do Ricardo Coutinho e assim, ele absolveu, ele rejeitou a cassação do Ricardo Coutinho, manteve o Ricardo Coutinho no cargo ainda até o fim do ano. Então, assim, o Napoleão, ele foi o relator, emitiu o voto, conseguiu, obviamente, a maioria no plenário, mas ele tem ali uma decisão já favorável para o Coutinho. E, aliás, olha a responsabilidade, o sujeito manteve, o Maia manteve o ex-governador no cargo, ainda governador, que agora está sendo acusado por esse crime todo, quer dizer, ainda permaneceu lá mais algum tempo gerindo
o seu esquema de corrupção. Então, muito grave tudo que está acontecendo. A gente está de olho, está com a lupa lá no STJ. Fiscalização é tudo, tá? É aquela velha história, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. E falando em liberdade, descobriram um plano de fuga do Marcola, que está aqui na penitenciária federal aqui em Brasília. E aí, obviamente, foi possível reagir a isso. Então, até o Exército cercou ali a Papuda, inclusive já sabem até quanto ia custar, acho que 80 milhões, a gente registrou ainda há pouco no site. Olha, imagina isso, né? Em pleno fim de ano, os caras esperam realmente esse período de festas, que a fiscalização dá aquela relaxada, vai todo mundo, né, fica em regime de plantão, fica tudo mais fácil, mas felizmente foi descoberto. E a gente está atrás de ter mais informações para saber como que é esse plano, como é que ele foi descoberto, para poder trazer para vocês em primeira mão. O que eu destaco aqui, além disso? Bom, nós tivemos o Bolsonaro fez uma ligação lá para o Trump, diz ele fez aqui uma live, né, a live dele, dizendo que ligou para o Trump e convenceu o Trump a não sobretaxar o aço e o alumínio brasileiros. Então, durou aí 15 minutos a conversa. Ele diz o seguinte, olha, ele se convenceu dos meus argumentos e decidiu dizer a nós todos que nosso aço e nosso alumínio não serão sobretaxados. Dessa forma, a nossa política continua sendo a melhor possível. Ótimo, esperamos que seja assim, vamos aguardar. E, olha que interessante, o Marcelo Odebrecht foi demitido. Foi demitido pelo pai, pelo Emílio. Ele foi, apesar, né, de obviamente estar afastado aí de qualquer função executiva desde que foi preso lá em 2015, ele continuava na folha de pagamento da empresa, ganhava 115 mil reais por mês, sem fazer nada. Na segunda-feira o Emílio trocou o presidente, saiu o Luciano Guidolin e entrou o Rui Sampaio. Além do salário, o Marcelo Odebrecht perderá o motorista que o serve, assim como perderá o direito a ter um advogado interno na empresa. A coisa tá feia para o Marcelo Odebrecht. Não esquenta não. Tem um crédito aí para ele receber milionário de algumas dezenas de milhões. A gente publicamos isso meses atrás, quando a Odebrecht pediu recuperação judicial. Eu peguei a lista dos credores, vi lá eles mesmos, sócios aí, filho, família, todo mundo, diretores, credores da própria empresa. Então ele tem aí mais alguns milhões a receber. Não fiquem com pena dele. Que mais eu destaco para vocês aqui? Bom, a Associação de Magistrados Brasileiros foi ao STF pedir para revogar a resolução aprovada pelo CNJ que proíbe os juízes de se manifestarem nas redes sociais, inclusive manifestando apoio político ou a partidos nas redes sociais. Então, a gente já havia emitido uma nota, a gente registrou e agora entraram então com essa ação. Né? A pergunta que se faz: qual o problema de um magistrado emitir uma opinião político-partidária se a vedação constitucional está vinculada ao verbo dedicar-se, que jamais poderia ser comparada com a simples emissão de uma opinião? E qual o problema de um magistrado manifestar-se favoravelmente ou criticamente a determinado candidato, partido político ou liderança política? Questiona a ação. O processo foi sorteado para o gabinete do Alexandre de Moraes. Perfeito, é isso mesmo. Estão querendo tolir o direito de expressão, direito de opinião, de manifestação política do juiz. Não dá. Bom, assim, eu falei de Trump, e aí um dado a mais para vocês aqui: a AGU está negociando 15 acordos de leniência com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tá? Então vamos acompanhar para ver aí no que vai dar. E o Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, o doleiro dos doleiros, o Dario Messer, e outras 17 pessoas no âmbito da Operação Patron. Essa denúncia ainda será analisada pelo Bretas, tá? E o Messer, como se sabe, ele foi denunciado aí, foi preso, né? Já viu uma ordem de prisão, ficou mais de um ano foragido, depois conseguiram prendê-lo. E agora ele está sendo denunciado então pelos crimes de organização criminosa, câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. E o Cartes por organização criminosa. Há 11 brasileiros, 7 paraguaios e um uruguaio entre os acusados. Dario Messer é um capítulo à parte. Tá? Eu publiquei no ano passado, inclusive, a agenda dele com os contatos que ele tinha, os contatos políticos, empresariais. Quem não se lembra, dá um Google aí. Muita coisa interessante.
E, enfim, o advogado-geral da União, André Mendonça, olha só, ele disse o seguinte, que os radares móveis nas rodovias federais aplicarão multas sim, quer dizer, contrariando aquilo que o Bolsonaro falou. Eu digo o seguinte, aliás, recomendo aí expressamente a nossa entrevista com o Sérgio Moro. Entrevista exclusiva, fiz ontem a entrevista, comentei aqui, já está disponível no site. Nós separamos em 4 blocos, já está disponível no site com trechos da matéria e o vídeo, tá? E também no canal do YouTube com os vídeos, os 4 vídeos. Nós vamos disponibilizar também a íntegra e já está também disponível a íntegra da entrevista em podcast. É uma entrevista realmente interessante, esclarecedora. Nós tratamos de várias questões aqui, eu posso destacar para vocês algumas delas, né? Inclusive, aliás, uma delas tem a ver justamente com André Mendonça. Por quê? O André Mendonça é o tal do terrivelmente evangélico que o Bolsonaro disse que quer colocar no STF. Aí eu perguntei para o Bolsonaro, para o Moro, o que ele acha, né, desse negócio de religião, se a religião ela deve pautar a nomeação de um ministro numa corte superior, no caso do STF, como é que seria isso? E ele diz claramente o seguinte, olha, eu acho importante que os valores morais, né, eles estejam presentes também na aplicação das políticas públicas, né? Mas não acho que o critério da religião deva ser determinante, né, na escolha, na indicação de um ministro do STF. Então, mais ou menos mandando aí um recado, porque ele disse em seguida o seguinte, olha, até porque tem muita gente que professa a sua religião aí para todo mundo, mas internamente não está convicto daquilo, muitas vezes até pratica no seu dia a dia o oposto daquilo que deveria estar, daquilo que ele professa, então é uma máscara, né? Então são os falsos, que eu digo que são os falsos profetas. Então o Moro está mandando um recado indireto para o André Mendonça. Eu questionei o Moro, foi o seguinte, Moro, se o Bolsonaro não indicar você, o Bolsonaro terá 2 possibilidades de indicação neste mandato. Se ele não indicar para o STF, como é que fica 2020? Você vai continuar fiel, né, ao Bolsonaro no próximo ano, caso ele concorra aí, no próximo ano não, na próxima eleição, caso ele concorra à reeleição? Obviamente que ele não entrou, né, não quis responder essa questão, disse que ele está, por enquanto o sonho dele é ser um bom ministro da Justiça e da Segurança Pública. Também comentou sobre boatos que rolaram aí, a imprensa voltou a publicar que haveria uma pressão para separar, né, a Justiça da Segurança Pública, e ele disse que, olha, esse ruído já aconteceu lá no meio do ano, a gente ouvia muito isso, mas isso não está na pauta mais agora, e eu acho que ficou realmente fora, né, de qualquer cogitação em função dos resultados positivos obtidos pela gestão, né, por nossa gestão. Então, no caso, ele conseguiu reduzir em 22% os homicídios, em 40% roubo a banco, conseguiu aumentar, bater recorde em apreensão de cocaína. Então, a gestão do Moro na segurança pública, o sucesso dessa gestão neste primeiro ano inviabiliza qualquer tentativa de se retirar isso. Por quê? Porque não se justificaria. Está dando certo, tem que, né? Time que está ganhando, você não mexe. Essa é a verdade. Aí conversamos também sobre impacto, né, da corrupção na economia, no sistema democrático, conversamos sobre hackers, ele mandou alguns recados, a entrevista está muito bacana e eu só posso recomendar que vocês assistam a entrevista, curtam, deixem lá o seu joinha, compartilhem nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos seus grupos de amigos, de familiares, porque é importante que esse tipo de conteúdo qualificado, independente, ele chegue ao maior número de pessoas, tá bom? Assim vocês ficam informados e podem formar a sua opinião. É isso, gente. Eu vou descansar na semana que vem, então vocês ficarão sem vídeos aí. De repente eu volto a gravar na semana do Réveillon, se tiver notícia, né? Porque sempre é aquela semana mais devagar, mas não fiquem tristes, nós preparamos uma retrospectiva com vídeos, com notas, um material bem bacana, né? Para lembrar tudo de importante que aconteceu neste ano.
e de todas as grandes matérias que publicamos, né, tanto o Antagonista como a Cruzoé. Então, realmente está um material especial, um pacote, um presente de fim de ano para vocês. Então, só vai ganhar o presente quem se inscrever no canal para ser notificado, né, e quem tiver realmente ali engajado. A gente já está em quase 620 mil inscritos no nosso canal no YouTube. E é de graça, tá bom? Um abraço, a gente se vê. Tchau.